Ele não pode se aproximar porque o grandão está ali, não pode chegar perto dele. O pequenininho, muitas vezes eu já falei, ele pode fazer artimanha que ele quer, quando o grandão não chega, ele tem que comer. Glória a Deus! Temos que ter temor a Deus. Então, perdendo o temor de Jesus. Jesus faz milagre, Jesus cura. Cadê o temor? Ele é Deus? Ele é. Mas ele também tem poder. Ele é poderoso. Tem que temer. Não tem medo dele. Ele não quer que você tenha medo. Mas quer que você tema o nome dele. Porque é um nome que expulsa demônio, é um nome que cura, é um nome que faz milagre. Não é qualquer nome, não é nome Caio, não é nome qualquer outro. É Jesus de Nazaré. Glória a Deus! Uma coisa que quando eu vinha para cá, Deus me convidou para falar uma outra passagem, que eu vou voltar para cá, que é quando o filho vai encontrar de Natanael, talvez alguém vai precisar escutar isso. Que é o quê? Felipe falando do mestre para Natanael, eu virei e falei assim, pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Porventura pode ser alguma coisa boa lá de Nazaré? Alguma coisa surpreendente de Nazaré? O filho disse, venha e veja. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Eles se encontram com Jesus e Jesus começa a falar de Natanael, como se conhecesse Natanael muito tempo. E aí Natanael vira para ele e fala, mas supostamente fala, mas de onde me conhece? Jesus diz para ele, eu te conheci bem antes de Filipe te chamar para vir ver. Preste atenção no que Deus gosta de falar para alguém aqui nessa noite. Eu vi você. Eu vi você. Ele vai falar, eu vi você debaixo da figueira. Jesus está falando aqui, eu vi você lá no quarto. Glória a Deus! Eu vi você naquele momento de dor. Eu vi você quando você queria desistir. Porque eu te conheci bem antes de você me conhecer. Glória a Eu Deus! te amei bem antes de você me amar. Eu sabia que você ia passar por dificuldades, mas em momento nenhum eu deixei de estar com você. Porque em meio à adversidade, em meio à dificuldade, podemos perder tudo, mas Ele ainda está lá. Glória a Deus! Às vezes a gente não tem nada, mas tem Jesus. Você quer algo a mais que Jesus? Tem um nome que diz assim: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Você quer mais? Você quer mais do que isso? Ele é tudo, ele vale mais que dinheiro, ele vale mais que prata, ele vale mais que ouro, ele vale mais que o tempo, ele vale mais que o mundo. Tanta misericórdia, ele criou o mundo da sua maneira. Mesmo sabendo desde o início do que iria acontecer, ele criou Adão e Eva, mesmo sabendo que a serpente ia fazer eles caírem. Ele criou a gente, mesmo sabendo que a gente ia errar, que a gente ia pecar, que a gente ia tropeçar. Ele criou mesmo assim. Por quê? Porque ele é a esperança. Por quê? O que eu quero dizer com esperança? Que ainda tem crente se levantando, que vai se levantar, e os que já estão levantados para ajudar outros a se levantar. Porque o mundo pode estar na pior escuridão, mas ainda tem a luz do mundo, o sol da terra que é Jesus. Somos nós. Ele te deu poder, te deu autoridade. Não tenha vergonha, até por conta daquele cachorrinho, Deus falou comigo. É dos de fé que eu mais gosto. Os de mais fé que eu mais gosto. Não que eu desgosto mais dos outros, mas aquele que tem fé. Que compaixão que eu tenho para Deus. Que amor que eu tenho para Deus. Deus cumpre promessas, porque foi dito para mim, enquanto você pregar, muitas pessoas vão chorar. Ontem eu estava no aniversário com o marido da minha mãe, e meu avô falou assim: você vai pregar? Você vai pregar? Eu falei: mãe, você vai? E eu fui falar, estava todo mundo em pranto. Eu estou falando isso por causa de mim, eu estou falando por você. Deus cumpre promessas ainda. Ainda não acabou, ainda não. O caminho pode parecer que vai cair de um lado, vai cair do outro, o barco pode parecer que vai naufragar. Mas não esquece, Jesus está vindo andando sobre as águas. Ele vai deixar tempestade, mas ele está vindo, volta atrás. Quando parecer que tudo está ruim, que está na luta, que está na peleja, lembra, se não tem luta, não tem como ter vitória. Se não tem luta, não tem como você ganhar a vitória. E a vitória está preparada, a vitória está lá na frente. Continua de joelho, continua orando, continua profetizando que eu sou Deus na tua vida. Aleluia. Uma coisa interessante, a cidade era simples, Jesus não se incomodou por ser simples, porque é o de simples que ele gosta. Existe gente que ser um rico, ele faz rico. Não literalmente, mas pobre por tudo. Perde aqui, perde lá, para quê? Para depender dele, para saber que vem dele. Uma coisa interessante, as pessoas devem olhar para isso. Essa pessoa é certo. Por quê? Porque a mulher acaba de perder o filho e ele chega e fala:
fala, não chora. Mas por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer logo em seguida. E por que Jesus não chegou antes para que nem foi curado? Por que Jesus não chegou antes para curar antes que morrer? Porque tudo tem seu tempo determinado. Ali precisava acontecer para quê? Para que testemunhassem da glória de Deus. Eles estavam um grande profeta se levanta entre nós. Nós sabíamos eles que não era só um profeta, era filho de Deus. Nós sabíamos que não era só um profeta, era o próprio Deus ali no meio dele. E as pessoas duvidaram. Assim como duvidaram da fé de Jairo, Jesus chegou lá, a menina não está morta, ela dorme. Começaram a zombar dele, dorme, a menina está morta. Vai todo mundo para fora. Fica aquele Pedro, Tiago e João, bem com os pais. Por quê? Muitos que brigam na casa do Senhor, Jesus não vai para fora. Porque ele é justo. Jesus é amor, mas é fogo consumidor. Do mesmo jeito que medimos, ele mede. Do jeito que apontamos, ele vai alcançar. Talvez não hoje, mas lá no dia. Uma coisa que eu falei ontem, cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa. Porque às vezes é só uma conversinha, mas uma conversinha pode causar muito mal. Uma conversinha pode prejudicar muita gente. Uma conversinha, uma coisa inventada, pode acabar prejudicando a vida de muitas pessoas e pode até infligir o propósito de Deus. Mas o que é de Deus? Se você quiser ir contra o que é de Deus, Deus não vai se levantar. Não que vai se levantar contra você, mas Ele não vai deixar. Não se preocupem, não se desesperem, porque existe um Deus que vive ao redor. Porque quem vive ao redor é o diabo, mas Deus vive ao redor daquele que protege, daquele que é escolhido desde o ventre. Assim como disse para Jeremias, mas eu não sei falar. Jesus disse, escolhi desde o ventre da sua mãe, eu que vou botar as palavras na sua boca. Ontem eu estava sentado ali, quando estava rolando um culto, e eu ficava por Jesus. E eu sempre orava, Jesus, eu quero estudar a tua voz, eu quero ser usado por ti. Jesus me pegou e falou assim, vai lá naquela pessoa, não vou falar, vai lá naquela pessoa e fala isso para ele. Senhor, eu tenho muito problema de ansiedade, por isso que aquele meu corpo é até bala. Por quê? Ameniza a ansiedade. Eu tenho certos problemas, minha não, do cão, né? Porque coisas ruins para nos prejudicar, não vem tirar as coisas. Mas eu falei, mas Senhor, você, eu escolho você. Vai lá e fala. Aí eu estava meio assim, querendo levantar, mas ela ficava perdendo no banco, eu ficava levanta. Até que eu fui no impulso, eu levantei. Aí eu cheguei lá, coloquei a mão dele, do Senhor, e comecei a falar, ele levantou, me abraçou, recebeu, tomou posse. Aleluia. Deixa a vergonha te tomar, deixa Deus te tomar primeiro. Glorifica o nome dele, abandona a vergonha. É difícil, é? Antigamente eu ficava vermelho com o tempo na frente, mas Deus muda com o tempo, Deus transforma. Porque a promessa dele, ela vai se cumprir. Você querer ou você não quer? Quando é para você, talvez até se você quiser evitar. Mas a palavra dele não passa. Glória a Deus. Você promete quando você tinha 1 ano, nem que você esteja com 100 anos. Glória a Deus. Ele continua sendo Deus e nada tira ele do trono. Uma frase que eu ouvi na internet que eu achei intrigante, que era como se Jesus falasse: se eu não cumprir o que você quer, você ainda vai me amar? Reflete. Se Deus não cumprir o que você quer que Ele cumpra, você ainda vai adorar? Você ainda vai pregar? Você ainda vai cantar? Ou vai cruzar os braços e ficar de biquinho para Jesus? Mesmo que cumpra ou não cumpra, Ele é Deus. Se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, glória a Deus. Ele continua sendo Deus, eu continuo vivo, eu continuo respirando, eu continuo tendo saúde. Esse ano foi um ano de adversidade. Um ano difícil. Começo de ano tremendo de ruim. Mas veja o lado bom. Você está vivo. Você está sentado, você está adorando, Deus vem na sua vida. O ano foi difícil, a perseguição foi grande, mas Ele continua sendo Deus a todo momento. E lembra da frase que Deus falou para Natanael: eu vi você. Eu te vi, eu continuo te vendo. E eu ainda seguro a sua mão, não solta a minha mão, porque eu não vou soltar a sua mão. Nem que você caia, eu paro de caminhar e volto para te buscar. Aleluia. Pessoas muitas vezes não querem. Entenda essas pessoas. Tem pessoa que fala: não, vou aproveitar a vida agora. Vou aproveitar a vida e quando eu estiver bem velho. Porque pensa porque só tem gente mais velha na igreja que é só para você ir lá quando é mais velho.
Pessoas que pensam que no dia do juízo final, Jesus fala, vem aqui, pode entrar no reino do céu, pensa que não tem inferno, que não existe inferno, que não tem nada de fogo. A condenação é cara. Mas é só, mas cara ainda. Porque não custou dinheiro. Não custou ouro, não custou prata, não custou uma casa, não custou carro, custou sangue. Não é sangue meu ou de outra pessoa. É sangue do próprio Jesus. Pensa a dificuldade de carregar pela cruz. Uma cruz feita de madeira, possivelmente as pernas daquela cruz enfiaram nos seus dedos. A cruz caiu em Jesus, bateu em sua cabeça com um color de espinho, que já estava assim, imagina os espinhos cravando na cabeça de Jesus. Imagina os pregos daquele tamanho cravando nas mãos de Jesus. Imagina os pés cravando nos pés de Jesus, erguendo aquela cruz, fazendo ele ficar naquela posição, porque a morte mais vergonhosa naquela época era de cruz. Ou seja, fizeram Jesus passar uma vergonha. Por quê? Não tinha veste, só tampava as suas partes, ou quem sabe lá talvez até não. Imagina a dor, mas em nenhum momento ele recuou. Por quê? Você acha que se ele não quisesse sair de lá, voar, jogar meteoro na terra, ele podia fazer? Mas ele não fez. No Getsemane, ele queria deixar, não deixou. Contudo, seja feita a tua, meu Pai, não a minha vontade. Porque ele viu você. Ele chamou o maior de Cristo. Romanos 8, 31, se não me engano, vai dizer o que poderá separar do amor de Cristo. Que amor maior é esse? Um amor que nem o pai, nem a mãe, nem o filho sentem pelas suas mães, nem os pais pelos seus filhos. Um amor maior, porque a palavra diz que por mais que o pai e a mãe se quis do filho, eu não esqueço. Glória a Deus! Por mais que o pai humilhe o filho, eu não humilho. Por mais que a mãe humilhe uma filha, eu não vou humilhar. Pelo contrário, o amor ele vai abraçar. Ele vai consolar. Ele vai falar, vem aqui, eu te ajudo a caminhar de novo. É como um bebê tentando andar. O pai pega, coloca de pé e fala, eu te ensino de novo. Aleluia. Ai, Senhor, mas eu peguei, eu caí. Vem aqui, porque o único jeito de se limpar é vindo a mim. Certo, tem coisa que as pessoas vão no psicólogo, as pessoas vão no médico, tá certo muitas vezes, porque às vezes a gente não precisa disso. Mas esquecem que antes disso tem que vir aquele que pode realizar. Talvez o médico não pode realizar uma coisa, mas Jesus pode. O psicólogo não pode salvar a sua saúde mental, mas Jesus pode. Aleluia. A perdição do mundo. A gente fala, as pessoas estão perdidas, estão procurando caminho, na verdade, indo de caminho em caminho. Mas o caminho da luz está bem na frente, só não querem entrar. Não é sobre assim, a pessoa. Ela não vê, a pessoa está cega, ela não está vindo, ela não enxerga. Não, muitas pessoas olham, vêm e não vêm porque não querem. Olha, Jesus não tem preferido. Jesus não prefere realizando do que eu estou realizando, prefere Leonardo, prefere ajudante, prefere a adiante que a mãe. Não prefere. Mas pastor insiste em preferir pessoas. Não estou falando isso bem direto. Jesus não trabalha com isso. Eu não trabalho com isso. Altar não é lugar disso. Mas é porque eu estou aqui. Muitas pessoas têm seus preferidos. Muitos líderes têm seus preferidos. Mas Jesus não tem preferido. Para quem insiste em algo de Jesus. Ah, mas a doutrina da minha igreja. A doutrina da minha igreja, o ensino da minha igreja. Jesus ensinou alguma coisa para a sua igreja? Não, porque tem muita coisa que a igreja ensina, mas Jesus não ensinou. Ah, mas é porque a doutrina da minha igreja, Jesus abominava a doutrina só anos atrás, ele vai acabar a doutrina de agora. Óbvio, tem certas coisas da doutrina que tem que ter. Mas muitas coisas você é obrigado, você é obrigado a olhar para um dedo na cruz, você apontar para você vai para o inferno. Quem vai impedir de se arrepender um dia antes de Jesus voltar? É fácil chutar o balde, é fácil acusar, falar assim, você é de outra religião? É contrário a mim? É isso. E se ele se arrepender? Ah, Cordeiro do céu, não te tinha conhecido. Não julgue antes, é bíblico, não julgue. Estão fazendo da igreja um ringue de boxe, que é um bater no outro, que é um ser melhor do que o outro, que é um pastorear mais que o outro, são pessoas que muitas vezes falam do outro, então olha isso que acontece. Mas, no geral, esquece que é sobre amor, que Jesus ensinou amor, ama a pessoa, tem pessoa nova que chega na igreja, talvez uma camisa com um campo aqui de rock, alguma coisa, ela vai dizer, olha o meu convertido, graças a Deus, aquilo lá não vai filmar não. Não consegue firmar os pés, não. Mas era você que chegar e abraçar? O seu Deus não ensina o amor? Aleluia. As pessoas adoram outros deuses? Que me
que impedir ela de adorar o seu Deus quando chegar a última hora. Porque talvez agora ela adora outro Deus, mas ela respeita o seu. Óbvio, né? Talvez a gente respeitar alguma coisa assim pode se pegar normal. Mas assim, não precisa falar pra ela, assim, precisa condenar. Não precisa condenar ela. Óbvio, sabemos que assim, tá errado isso, não precisa chegar no Deus, só com análise e ela falar, você vai pro inferno. Se eu estou fazendo isso, quem está errado é eu. Porque sou eu que estou condenando. Sou eu que estou indo contra o meu Deus. Às vezes dá vontade de chorar, mas eu tinha que sentir esse calor de Jesus. Aleluia. Eu sei que talvez alguém te feriu bastante. Alguém te judiou de você, ajudou você, mas perdoa. Eu falo isso com um monte de gente. A igreja mesmo tem grupo de papai, mas perdoa. Vai doer sim. Às vezes a pessoa é tão próxima e agora pode dizer, deixa. Não seja Judas, seja Jesus. Aleluia. Porque Judas foi por trás de Jesus, traiu ele, chegou perante ele. E Jesus sabia que ele ia trair, mesmo que Jesus chamou ele de amigo naquele momento. Jesus sabia da sua traição, porque quando Jesus orava para escolher os discípulos, ele sabia que no pacote havia o que negava e o que traía. Mesmo assim, ele, como é que fala? Ele escolheu. Ele sabia que eu ia trair, que eu ia negar, até que agora eu esqueci, mas mesmo assim, ele falou, vem com vocês. Por quê? Antes mesmo de descer a terra, ele já sabia o que ia acontecer aqui, ele sabia o propósito que ele queria aqui. Jesus foi humano, ele suou sangue, ele sentiu a ansiedade que você sente, ele sentiu a tristeza que você sente, ele sentiu a dor que você sente, ele sentiu o julgamento que você sente, ele sentiu, meu Deus, o pesar da mão que sente. Ele sentiu preferir uns aos outros do que você, ele sentiu. Por que eu estou falando isso aqui? Para mostrar que ele te entende quando ninguém te entende. Para mostrar que ele sabe quando ninguém sabe. Para mostrar que ele te abraça quando ninguém abraça. Às vezes a gente encontra um dia em casa mesmo e dá uma confusão em casa. Calma, respira. Dá um tempo. Às vezes a esposa brasileira, eu não sou casado para falar isso. Ele fala que é. Talvez seja não. Se fala alguma coisa mas quero falar. Talvez um dia o esposo vai acordar mais bravo do que a esposa, ou vice-versa. Mas lembra uma coisa? O seu companheiro não tem culpa de você estar com raiva. Ele não tem culpa. Às vezes a gente fica com raiva mesmo, a gente começa a ficar bravo com os outros. Que não sei o que, passou isso aqui, eu estou bravo com você. Ele não tem culpa. Quando você está errado, Jesus não culpa você. Quando você erra, Jesus não culpa você. Enfim, vamos voltar para o texto, porque senão eu vou ficar aqui falando e não vou entender. Bem, aqui Jesus nos mostra os maiores milagres da Bíblia. Ressuscitação. Ele ressuscitou a fé. Ele ressuscitou a fé. E agora ele ressuscitou a dor. Jesus conhecia a cruz. Você sabe se Jesus conhecia a cruz? Ele conhecia a cruz. Ele conhecia a cruz. Sabe o que ele conhecia? Da mesma forma que Jesus conhecia você, por mais que não tenha visto ele cara a cara pessoalmente, mas ele conhecia, ele sabia o sentimento, ele sabia como ele se sentia, ele conhecia mesmo antes dela conhecer. Isso nos mostra compaixão, isso nos mostra amor. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. E aqui, para encerrar, nos mostra que o impossível nas mãos de Deus ele é possível. O impossível corre para Deus. Às vezes aquele sonho que você quer, ele pode para você não parecer que tem solução. Mas para Jesus de Nazaré, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Veio Deus, Filho de Deus. Aleluia. Ele profetizou, a rede pulou. Eita, quando João Batista estava prestes a saber, a ser decapitado, mandaram os discípulos para Jesus, e Jesus mandou assim: fala para João Batista, confia,
falam, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. Aleluia. Para quê? Porque o Senhor se manifestou. E nos mostra que nada é impossível para Deus. A gente perde. Perde sim. Perde ente querido, perde família, perde amizade. Mas fica tranquilo. Você pode não ver eles agora. Mas você vai ver eles depois. Aleluia. Vai demorar? Tem você que fala. Você viu que falar com pessoas e falam assim, não dessa forma, mas mas vai que Jesus está voltando desde a época da minha avó. Se desde aquela época ele está voltando, imagina agora. Se estava demorando desde aquela época, imagina agora. Está perto. Então o que ele está fazendo está demorando. Não vai haver. Porque se os humanos não estão maranata, a natureza clama. As flores clamam. Se o humano não quer clamar a volta a Jesus, o planeta Terra clama. Até o planeta Terra, que não fala, que não sente, ele sabe que é o Criador dele. Então o Criador dele voltar. Apesar de nós destruir, ele vai. Mas ele sabe que precisa da volta de Jesus. Ai. Se o diabo já corre agora, naquele dia, então, não vai ter como te comer. Porque a condenação dele é lá. Você já está desesperado agora. Imagina quando ele viu o homem vindo do céu. Coração de tropeços desse mundo. Aonde ser do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele reinará para sempre. Aleluia. Não tome decisão precipitada. Eu vou embora. Calma. Segura. Aleluia. Sai da igreja. Vamos para cá da igreja. O que está acontecendo? Muita coisa. Vai entrar. Veio para entender. Aí vindo me levantar do diabo e falar assim: vai embora. Não tome decisão precipitada. Não deixa para lá. Não fica precipitado. Eu vou fazer isso agora porque é isso. Não. Esqueceu que tudo tem que que Jesus não chegou antes porque ele queria a ressurreição para testemunhar da glória de Deus? Que Jesus não chegou antes, o paralítico de 38 anos, porque queriam testemunhar da glória de Deus? Aquele paralítico uniado ficava lá querendo correr, mas como que ia correr? Como é que ia chegar na frente? Só se esteve na frente. Mas Deus teve misericórdia. Ele ainda tem misericórdia. E ainda ama. Cuidado com as emoções, cuidado com as coisas. Uma conversão. Todo dia se pergunte, antes de fazer alguma coisa. Se eu fazer isso aqui, eu vou estar escolhendo para o céu ou vou escolher para o inferno? Porque Jesus manda para lá. Você que vai para lá, você que escolhe para lá. Ou pensamos que Jesus está contente das pessoas embaixo agora cunhadas de Deus? Porque testemunho diz que pessoas que foram levadas lá, as pessoas lá, elas clamam, pedem perdão. Bom, Deus, já chega. Mas eu não quero assistir a Deus, enquanto Deus, por algo que Ele não fez. Os princípios estão aqui. Existe até uma comparação. O dono do jogo deixou um molde considerado. O dono da vida deixou um molde para você ganhar a vida. E a palavra, medita na palavra, chora na palavra. Está mal, abre a Bíblia. Está bem, abre a Bíblia. Está chorando, abre a Bíblia. Aleluia. Feliz, abre a Bíblia. Porque é aqui que você encontra conforto. É aqui que você encontra felicidade. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu falei isso ontem lá em casa. Porque por mais de quão angustiados estivemos, quão tristes estivemos, a alegria dele ainda é a nossa força. A gente pode estar mal, mas por causa dele estamos bem. Aleluia. Porque ele é vivo. Ele ressuscitou, chegaram ao sepulcro. Cadê Jesus? Não, já foi. Diz que o mesmo Jesus que os discípulos dele subiu, permanecerá a mesma maneira. Só que dessa vez, ele não vem como uma pessoa totalmente humana, como nós estamos aqui.
glória. Aleluia. Imagine só, na noite do dia, é como se hoje fosse queda, Jesus fosse o nosso sol, aleluia. Porque será uma luz tão tremenda, de tanta glória, que você me disse. Tanto que Paulo ficou cego com a luz da glória. Por que ele não aparece aqui agora, na sua glória, na sua forma? Por quê? A gente já vem, o corpo humano não vai aguentar. A carne não está nem aí, se a gente quer fazer, porque ela não vai parar conosco. E é por isso que ele insiste para ele. Não atacar. Oh, Deus. E Deus ainda vai falar com ele. Não. Vai ser uma palavra que eu falei isso. Deus ainda vai falar com ele. Ele não pensou disso. Porque ele sabe o que vai acontecer com você. Então, muitas vezes vai falar, não. Um dia, pregador, se dizer, ele falou, não, isso, eu estou falando por isso. Falou para Jó, só vou falar com você, ele estava acabado. Falou para Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta. Aleluia. Ai, eu não vou tirar o apedrejamento, mas a minha graça te basta. Eu não vou tirar as acusações, eu não vou tirar a perseguição. A minha graça te basta. Que algo mais que a graça de Deus? Que algo mais que o próprio Deus? Aleluia. Não vai ser para sempre, mas uma hora vai acabar. Porque lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento. Você não vai chorar, você não vai ficar mal, não, você vai correr para lá, você vai correr para cá, você vai para lá. Você vai estar diante do seu amado. Você verá e contemplará a face do seu amado. Aleluia. Porque antes de amarmos um ao outro, temos que amar a primeira vez. Porque Ele é o amor, Ele nos ensina a amar. Então, se nós podemos amar a Deus, como que eu vou amar alguém? Como que eu vou amar um irmão? Muitas pessoas colocam outras coisas assim de Deus, colocam relacionamento, mas para isso, para essas coisas estiverem acontecendo, primeiro Deus precisou fazer você acontecer. Primeiro você precisou ter vindo. Lá no ventre ele sabia que cabelo que você ia nascer, quantos fios de cabelo aí você vai ter, quanto você vai perder, quanto você vai perder, tomara que vai perder, que só você vai jogar. Mas. Daqui a pouco a gente senão vai ficar muito sério. Mas para encerrar, lembre-se de que quando Jesus estiver falando, não chores. É, sim. Porque tem vitória chegando. Aleluia. Tem vitória chegando. 2026 é só glória. Aleluia. Você passar por anos difíceis, porque no próximo ano, Aleluia. ele vai glorificar o nome dele na sua vida. Aleluia. Todos orarão e falarão, esse é o Deus que ele serve. Eu quero conhecer esse Deus. Seja luz, seja olho de graça e amor, como Jesus olha para a gente como a gente sofrendo. Aleluia. Seja mãos e pés, onde você passar, fala com Jesus. Eu lembro da glória desse Jesus. Aqui olha e fala, não é esse Jesus? Eu quero conhecer mais o resultado de Jesus. Como é que ele é? Onde que ele foi? O que ele fez? Ele é Deus. Então é Buda, ou só um baita dos deuses? Jesus. Eu sou um. Aleluia. Jesus tinha sido espiritual, só para falar sobre ele. Como é que lidou com a ressurreição? Como é que lidou com o caminho, Jesus? Eu sou o caminho. Pedro negou Jesus 3 vezes, vai que Jesus sempre se apareceu para ele. Não, ele fez ele confessar 3 vezes diante da fogueira. Por quê? O mesmo jeito que Pedro negou Jesus diante da fogueira, Jesus fez confessar e levar diante da fogueira. Por quê? Porque senão o diabo vai perguntar, Deus usa por ele para morrer.